Bom dia, nono ano, espero que todos vocês estejam bem. Mais uma vez aqui, professor Eduardo Moura, aqui no colégio, aqui nos estúdios, aqui no Colégio Espaço Livre, gravando as nossas aulas, ok? Então, espero que todos vocês estejam bem, um abração virtual em todos. Quero dizer para vocês uma coisa, muitas saudades de vocês, ok? Então, meus amores, essa semana, tanto nas aulas que serão gravadas essa semana, quanto na quinta-feira, na nossa sala de aula online, eu irei fazer algumas revisões, ok? Eu irei fazer revisão de alguns aspectos importantes, mas no que se refere somente ao livro 2. Livro 1 já foi todo trabalhado, tanto nas aulas presenciais quanto nas aulas online. Então, já que esse livro aqui ele foi todo trabalhado, certo? Tanto nas aulas que foram gravadas, quanto na nossa sala de aula online, beleza? Então, eu quero trabalhar aqui com vocês um aspecto muito importante dos temas que já foram trabalhados, certo? Que vai ser justamente, certo? Nesse pós-Segunda Grande Guerra Mundial, certo? Nesse contexto histórico de Guerra Fria, certo? Que eu me aprofundei já um pouco com vocês e trabalhei principalmente com vocês o conceito de Guerra Fria com vocês, certo? Mas não é isso que eu irei trabalhar, não vou adentrar aqui de novo, não irei fazer isso, não vou adentrar aqui de novo no conceito de Guerra Fria, não. Mas sim trabalhar, certo? Alguns fatos históricos que ocorreram nesse contexto de Guerra Fria. E o fato histórico que eu escolhi aqui para abordar com vocês, que são fatos históricos, que são poucos abordados, certo? É no que se refere à descolonização, tanto do continente asiático quanto do continente africano. Vejam bem, alguns livros, eu me lembro que no passado, alguns livros enfatizavam muito o seguinte, gente, que essa descolonização, que um fator de grande peso para essa descolonização, tanto do continente asiático quanto do continente africano, certo? Era a questão, certo, da Segunda Grande Guerra Mundial, que desestruturou a economia dos Estados europeus, né? Nesse período de 1939 a 1945, beleza? Então, me lembro muito que há uns 15 anos atrás, isso era bastante enfatizado, beleza? Mas a Segunda Grande Guerra Mundial tem sua contribuição nisso? Tem, certo? Mas nós não podemos analisar esse processo de descolonização somente, certo, no que se refere à Segunda Grande Guerra Mundial, não. Beleza? Por quê? Porque as lutas, porque os movimentos, certo, de descolonização, movimentos que vão surgir tanto nos países africanos quanto nos países asiáticos, esses movimentos vão surgir ainda, certo, no início do século XX, ou seja, muito anos antes da eclosão da Segunda Grande Guerra Mundial. A Segunda Grande Guerra Mundial tem sim, certo, aliás, foi sim um fator importante, mas ela não pode ser vista somente como um fator que vai contribuir para a descolonização, certo, desses países que eram colônia de exploração dos estados industrializados europeus. Beleza? Lembrando a vocês, e aqui repetindo novamente. Então, tanto no continente asiático quanto no continente africano vai surgir vários movimentos que esses movimentos têm como principal finalidade, certo, a independência desses países que eram
colônias de exploração dos estados europeus, beleza? E desde o 7º ano eu venho trabalhando com vocês sobre a finalidade das colônias de exploração. A colônia de exploração, ela tem como principal finalidade o enriquecimento de suas metrópoles. Então, ocorre uma transferência de riqueza. A colônia de exploração, já está dizendo, ela é explorada economicamente pelos estados europeus, justamente pelo fato de que ela tem como principal finalidade enriquecer a sua metrópole. E vão surgir esses movimentos, certo, de emancipação política, de rompimento de laços políticos, certo, com os estados europeus, ainda na primeira metade do século XX, beleza? Muito tempo antes da Segunda Grande Guerra Mundial, que ela vai começar em 1939, como já falei, em 1945. Então, vai ocorrer 2 tipos de processo no que se refere a essa descolonização. Lembrando que nós vamos ter os processos pacíficos, por meio de acordos diplomáticos, e nós vamos ter os processos que foram conflituosos, e que eu posso citar aqui para vocês como exemplo, a Guerra da Argélia. A Argélia, que durante muito tempo foi uma colônia francesa. E a Argélia, para poder obter a sua independência em relação ao Estado francês, ocorreu uma guerra sangrenta e violenta nos anos 50 do século XX, ou seja, no pós-Segunda Grande Guerra Mundial. Beleza? A Guerra da Argélia, que essa guerra, certo? E que é após essa guerra que a Argélia vai se tornar um estado autônomo, ou seja, um estado que vai romper laços políticos com sua antiga metrópole, que era a França. Então, repetindo aqui para vocês, no que se refere a esses processos de emancipação política, tanto no continente asiático quanto no continente africano, nós vamos ter 2 tipos de processos. Vamos ter os processos pacíficos, que vão ocorrer por meio de acordos diplomáticos, e vamos ter os processos conflituosos. Ou seja, os conflituosos que vão ocorrer por meio de guerras de independência. Ok? Então, é principalmente nesse contexto pós-Segunda Grande Guerra Mundial que muitos países africanos e muitos países asiáticos vão se tornar independentes em relação às suas metrópoles europeias. Ou seja, vão se tornar em estados livres, em estados autônomos, ok? Beleza? Então, é um tema na história bastante interessante, por isso que eu escolhi esse tema para me discutir aqui com vocês, né? E no que se refere a um dos processos pacíficos, podemos citar aí, né, o exemplo da Índia. A Índia, que era a mais importante colônia de exploração do grande Império Britânico, beleza? E sabemos que, no que se refere a esse processo de emancipação política da Índia, né, entra aí, né, uma figura de destaque, vem a ser, né, o grande pacifista, certo? Chamado Mahatma Gandhi, certo? Gandhi liderou esse movimento de independência da Índia, certo? E Gandhi não, certo? E no que se refere a esse processo de independência, esse processo de emancipação política, e quando se fala em Gandhi, associe logo a chamada desobediência civil,
Beleza? O que é que significa isso? Lembrando que Gandhi, como pacifista, era contra os indianos, certo? Pegarem armas para poder lutar contra o Império Britânico. Porque Gandhi sabia que das consequências disso. Milhões ou milhares de mortos, sangue derramado, cidades destruídas e etc, etc, etc. Gandhi preferiu, certo, utilizar de meios pacíficos para que a Índia pudesse obter a sua emancipação política, ou seja, a sua independência em relação à Inglaterra, ok? E que vinha a ser essa desobediência civil? Ou seja, as pessoas não respeitarem leis que são injustas. Lembrando que Gandhi foi uma das grandes inspirações de um outro líder, de uma outra pessoa de grande destaque em lutas, principalmente nos Estados Unidos, certo? O grande Martin Luther King. Certo? O King foi a grande inspiração, aliás, Gandhi foi a grande inspiração de Martin Luther King, né? Pela luta, né, da igualdade de direitos civis, principalmente ali no sul dos Estados Unidos, e também o combate à pobreza também nos Estados Unidos, ok? Então, quando se fala de independência da Índia, né, a gente associa logo, né, a Mahatma Gandhi, e Gandhi a gente faz logo essa associação no que chamamos de a desobediência civil. Ou seja, aquelas leis que são consideradas injustas, as pessoas não obedecerem essas leis que são injustas, e que havia uma série de leis, que todas essas leis tinham como objetivo principal, né, era explorar ainda mais os indianos. E essa exploração visava o quê? Tinha como uma das principais finalidades tirar, fazer uma transferência de riqueza da Índia para os cofres do Estado britânico. Ok? Vou encerrar minha aula por aqui. Espero que todos vocês estejam bem. Um abração, e quero dizer para vocês muitas saudades de vocês, nono ano. Tchau, tchau, tudo de bom. Não se esqueçam da nossa aula, quinta-feira à tarde, para mim, onde eu irei me aprofundar ainda mais nesses temas do capítulo, aliás, desses temas do livro 2, beleza? Tchau, tchau para vocês. Tudo de bom. Fiquem com Deus.